E aí, uma pergunta que surge. Quem nunca cometeu uma infração ainda que pequena, que atire a primeira pedra? Dar um jeitinho, sempre que possível, faz parte da cultura do brasileiro. E quase sempre isso significa burlar uma regra. Esse comportamento ficou explícito em uma pesquisa realizada recentemente pela Fundação Getúlio Vargas. Nada mais, nada menos do que 82% dos entrevistados afirmou que é fácil descumprir a lei. E é sobre este assunto especial agora, dentro do MT Record, que eu vou conversar com a repórter Luciana Gavilha. Você vai me acompanhar, você também vem junto comigo. Eu vou voltar aqui, vem, juntos, na tela, roda. Desde que o mundo é mundo, as leis existem. O primeiro conjunto de leis dado à humanidade caiu do céu. Os 10 mandamentos, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não matarás, não roubarás. Bom, as leis divinas foram desrespeitadas. E como ficam então as leis criadas pelo próprio homem? Será que elas são mais fáceis de serem cumpridas? Quem não cumpriu não é gente, não mora no Brasil. Claro que cumprimos. Depende, se for político, então não cumpre mesmo. Acho que as leis existem, né, para nos proteger a sociedade, proteger as pessoas. A opinião dos cuiabanos é semelhante ao resultado de uma pesquisa realizada recentemente pela Fundação Getúlio Vargas, onde 82% dos entrevistados afirmaram que é fácil descumprir a lei. O famoso jeitinho brasileiro é o mesmo que burlar uma regra. E essa que já tentou manipular ou que errou alguma vez? Avançar sinal vermelho. Mete o celular, né? No trânsito. Esse pecado todo mundo comete. Nossa, não tem jeito, né? É complicado. As regras ou leis existem para tentar manter a ordem. E se não são respeitadas, com certeza, o que se vê é o caos. A maioria elege o trânsito. É nele que muitos descumprem a lei. Em Cuiabá, algumas infrações foram registradas pela fiscalização eletrônica. Nesta imagem, a passageira da motocicleta está sentada no sentido contrário e impedindo a visualização da placa do veículo. A velocidade está acima do permitido em um trecho da Avenida Beira Rio. E neste outro flagrante, o próprio condutor da moto esconde a placa com a mão. Na capital, é comum ainda outras infrações. Tais como não utilizar o cinto de segurança, a utilização do telefone celular, avançar o sinal vermelho. Essas são infrações recordes dentro da SMTU, onde é mais constatados essas situações. E pelas ruas tem agentes de trânsito. A presença deles instiga o respeito pelas normas. Mas e quando eles não são vistos? Qual é a postura do condutor? É constatado durante a fiscalização dos agentes que muitas vezes o agente está parado em um trecho, em um cruzamento, em algum ponto, e pessoas, quando vê o agente de trânsito, puxa o cinto de segurança ou abaixa o celular, logo após passa a fiscalização, ele volta a falar o celular. Então, as pessoas só querem mudar o comportamento se tem a fiscalização. E os condutores precisam entender que não é só perante a fiscalização que ele deve obedecer às leis de trânsito, mas sim em todo momento, que hoje os telefones celular, o WhatsApp, têm causado um índice muito grande de acidentes, porque as pessoas ficam desatentas ao volante utilizando o telefone celular. Se no trânsito a lei é desrespeitada por muitos, e em casa ou no trabalho, como será o comportamento? A respeito de jogar lixo, né? Na frente de casa, e cachorro também que vem. Elas vêm passear com o cachorro, eles fazem as necessidades, não recolhe. Essas coisinhas bobas assim. Já foi incomodado, mas a gente faz de tudo para amenizar as coisas, né? Qual foi o incômodo que o senhor sofreu? Barulho, som, né? Som muito alto? Muito alto, é. O som alto demais é desrespeito que pode ser infração. A Prefeitura de Cuiabá aplicou 66 multas e emitiu 355 notificações por poluição sonora entre os meses de janeiro e junho deste ano. A população extrapola no limite do barulho aceitável. E quem desrespeita ainda acha ruim.
quando alguém reclama e a fiscalização bate a porta. A gente trabalha num programa integrado onde envolve o Ministério Público, a Delegacia da Natureza, o Juizado do Volante Ambiental e a Polícia Militar. Então a gente tem esse aparato na mão. Quando a gente faz a avaliação e percebe que precisamos desse tipo de aparato, a gente não vai sozinho. A gente aciona esses parceiros nossos, ele vai com a gente, porque já teve fiscal aqui que foi agredido moralmente, com palavras, ameaça de morte, quando vai sozinho em certas circunstâncias de denúncia. No Brasil existem tantas leis que é até difícil contabilizar. E além das leis, existem também estatutos com poder de lei para tentar manter a ordem. Mesmo assim, parece ser insuficiente. É que no Brasil, entre os anos de 2000 e 2010, mais de 75 mil leis foram criadas. É o mesmo que quase 7 mil leis por ano, 18 por dia. E aí, o brasileiro se pergunta, para que tanta lei? Se nós observássemos a nossa Constituição Federal, as nossas leis comuns, não seriam necessárias tantas leis esparsas, né? Essa é a grande problemática. Agora, se me pergunta assim, mas por que o brasileiro não observa a previsão legal? Muitos fatores, mas um fator principal hoje é a questão da impunidade. Muita gente sabe que se praticar o ato A ou o ato B, isso é crime, para mim é crime. Não importa se roubou uma galinha ou se roubou milhões dos cofres públicos ou se matou uma pessoa. Crime é crime. O que nós vamos discutir, e aí nós não vamos entrar hoje nessa discussão, seria a dosimetria da pena. Um crime menor, um crime maior, uma pena menor, uma pena maior. Mas tudo é crime. Então todos deveriam passar pelo processo legal e responder pelo ato que praticou. E a gente sabe que o abarrotamento do Poder Judiciário, o excesso do número de processos, acaba emperrando que esses processos caminhem e as pessoas acabam acreditando na impunidade. Será que o problema é este? Leis demais e educação de menos? Infelizmente, o brasileiro desenvolveu essa ideia do eu, né? Tudo para mim, tudo para aquilo que eu quero. Então, a gente sempre busca essa forma de tentar burlar a lei, tentar conseguir algo a mais do que aquilo que eu eventualmente conseguiria, né? Infelizmente, não é a maioria, né? Eu, como advogada, posso dizer para você que não é a maioria das pessoas que tem esse costume, mas, infelizmente, a gente tem no Brasil essa péssima característica de querer levar vantagem em tudo. Tem lei de mais, aplicação de menos. Infelizmente, no Brasil está assim. Em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil parece que quanto mais lei se tem, menos o pessoal cumpre. Tem muita lei, sim, e muita lei inútil também, né? Infelizmente, tinha muita coisa que poderia melhorar e ser mais simples, né? Existe muita burocracia também no Brasil.